Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós estamos aqui em mais um programa com o objetivo de fortalecer o nosso sistema voltado para a harmonização dos relacionamentos entre pais e filhos. Nós estamos aqui com o tema Construindo um Relacionamento de Confiança. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós estaremos com um convidado, para mim, mais do que especial, né? Que é o Ivan de Paiva. Ele é diretor do Instituto Plural de Pesquisas, pesquisador de metodologias para análises estratégicas e de motivadores do comportamento humano. Seja muito bem-vindo, Ivan. Nós estaremos aqui trazendo toda a abordagem dele a respeito deste tema de construir um relacionamento de confiança, o que é realmente a base para que a gente possa viver um relacionamento harmonioso. Então, Carola, seja bem-vinda. Parozental, Alain, Maiara, que maravilha! Sejam muito bem-vindos. Maravilha. Antonieta. Seja bem-vinda, Antonieta. Então, iniciando do ponto de vista sistêmico, né? A questão da falta de confiança, né? Dos relacionamentos onde existe desconfiança, ciúmes e todos esses sentimentos que vêm corroendo o relacionamento, nós temos aí uma questão também sistêmica, tá? É algo que pode vir através das gerações, né? De situações e circunstâncias que essas pessoas... Eliaque, seja bem-vindo. Então, assim, de situações que a pessoa já viveu e isso fica incutido naquele sistema, né? Naquela egrégora da família. Nós temos esse aspecto e temos o aspecto jurídico também, que esse é um dos pontos-chave para problemas que vão causar situações jurídicas. Então, seguindo como a gente segue o programa, né? Trazendo primeiro o ponto de vista do meu trabalho, a chave, inclusive, para que a gente possa resolver todo o problema de forma extrajudicial, através de mediação de conflitos, através da reconexão da comunicação, né? Toda forma de justiça restaurativa, de trabalhos voltados... Olha só, a Bia Salles, seja bem-vinda, né? Todo esse trabalho voltado para essa nova advocacia, que é uma advocacia preventiva, uma advocacia que prega a justiça de paz, uma advocacia que empodera as pessoas, as partes, para que possam efetivamente tomar suas decisões, né? Ter subsídios para uma tomada de decisão sábia, que venha corroborar para o melhor das partes. Tudo isso não poderia acontecer sem que fosse estabelecida a confiança. A confiança não só entre as partes, mas a confiança também do profissional que vai dar esse suporte técnico, o suporte de todo esse conhecimento. Então, nós estamos com esse tema que é realmente de grande relevância, né? O Ivan já chegou. Eu vou convidá-lo aqui para entrar comigo. Ele já está entrando. Muito bem. Bom dia, Ivan. Tudo bem? Tudo bem? Que maravilha. Joia. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, né? Aliás, eu estou feliz de você fazer parte da minha vida, desde que eu te conheço. Coisa boa. Bom, para quem não sabe, o Ivan é meu irmão, né? É o sistema, né? Nosso sistema já é um sistema sistema familiar de pessoas bastante inteligentes, né? Então, Ivan, já fiz uma introdução a respeito da questão da confiança e Ok. eu acho importante o trabalho que você desenvolve, porque você tem bastante subsídio, inclusive, né? Eu gostaria que você trouxesse um pouco também do seu trabalho para esse tema, porque você faz aí análises estratégicas, né?
de motivadores do comportamento humano. Isso é um trabalho bastante incrível. Eu queria que você fizesse esse link também para fundamentar esse tema que nós estamos abordando hoje. Tá bom? Há bastante tempo a gente vem se interessando por essa questão da motivação humana. O que leva as pessoas a tomarem decisões, o que leva as pessoas a agirem como elas agem, muitas vezes contrária, inclusive, à própria vontade. Porque é comum você encontrar pessoas que dizem assim, puxa, eu não quero comer mais tanto. Ela tem consciência que não deve comer tanto, ela não faz bem para a saúde dela, mas o fato é que ela abre a geladeira e come de novo. Né? Então não é só uma questão de as pessoas decidirem agir de uma forma ou de outra, mas as pessoas conseguirem fazer com que aquela decisão se torne prática na vida dela, ou seja, que haja um alinhamento entre o que ela pensa e aquilo que motiva, né, o coração dela, o que faz com que ela vá em direção àquele alvo, para que ela não tenha a falta da integridade com relação à vontade, à motivação, né? E isso também tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a construção da confiança, porque isso passa também pela confiança que você passa a ter em si mesmo. É o primeiro nível de confiança que você precisa atingir, né? Confiar em si mesmo. Né? E é comum, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, eu não sou confiável nesse assunto. A própria pessoa reconhece que naquela área ela... Né? Então isso sempre me chamou muita atenção, a gente vem estudando isso há bastante tempo, lendo, pesquisando, e a área que a gente atua, que é a de pesquisa, nos auxilia muito, porque a gente acaba tendo contato com muitas pessoas e contato justamente uma posição daquele que está inquirindo, fazendo perguntas para tentar identificar padrões, né? E naturalmente eu também acabo fazendo isso na minha vida, né? Como um arquiteto que entra numa construção e começa a olhar como ela foi projetada, um engenheiro, como um decorador que entra e presta atenção na decoração, eu não consigo dissociar as coisas, então em toda interação que eu estou tendo, eu estou avaliando essas questões, né? E daí a gente acabou percebendo pequenos detalhes que muitas vezes são os responsáveis pelas grandes diferenças, né? As grandes diferenças realmente estão nos pequenos detalhes, né? São sempre os pequenos detalhes que tornam uma obra-prima ou uma obra mediana, como todas as demais obras. Então, por incrível que pareça, o segredo está sempre nos detalhes. E é exatamente por isso que as pessoas têm dificuldade em promover mudança, né? Porque ela fala, isso é muito pequeno, isso não deve fazer diferença alguma. E na soma das pequenas coisas que ela não deu importância, tá o que impede ela de fazer as mudanças que ela deseja, né? Perfeito. Trazendo isso para a nossa construção da confiabilidade nas relações, como que você vê essa construção, como ela se dá? Qual seria o passo a passo? Na verdade, a gente tem que sempre ter em mente que toda vez que há uma interação, nunca a situação vai permanecer estática ou igual era antes. Toda vez que você interage com alguém, seja dentro da tua família, no teu trabalho, com os amigos, na sociedade, você vai sair com um pouco mais de confiança, um pouco mais de credibilidade, ou com um pouco menos. Nunca vai ser igual. Então você tem que ter em mente que toda interação tua gera um efeito, né? Vai gerar um algo na pessoa que está te ouvindo, na pessoa que está interagindo contigo. Então, quando a gente pensa que toda vez que a gente está se posicionando, que a gente está falando, a gente está construindo confiança ou desconstruindo confiança, isso desde sempre. Um exemplo que eu gosto muito de dar para as pessoas está em relação à questão da educação de filhos, né? É muito comum você ver uma criança pequenininha, quando está começando a aprender a caminhar, aprender a andar, ela vai tentar correr, ela cai, bate no chão e chora. E assim, o que 90%... Eu não estou te ouvindo, Ivan. Não consegui te ouvir. Deu 90% e parou. deve ter dado Fala uma novamente. oscilação na internet. Voltou? Sim, voltou. Então, o que 90% das pessoas fazem numa situação em que a criança cai e se machuca é justamente
falar assim, levanta, não aconteceu nada, não foi nada. Bom, nessa hora você como pai, você como mãe, que é a figura que o teu filho normalmente, né, ou aquele que está cuidando da criança naquele momento, responsável por ela, que ele normalmente deposita confiança, o que está fazendo é assim, bom, eu estou sentindo dor, mas o meu pai, a minha mãe, a pessoa que está me cuidando, minha avó, minha tia, está dizendo que não está doendo. Então, das duas, uma. Ou essa pessoa adulta que está falando comigo não merece confiança, e isso é um processo inconsciente, é claro, né? Sim, Ou eu não mereço confiança, porque eu confio nele ou nela, e ela está falando que não é, mas eu estou sentindo que é, então eu não posso confiar. Então, há que se ter cuidado em cada interação, mesmo com uma interação que você fala, mas é só uma criança. As pessoas falam, mas como que eu tinha que agir? Tem que agir normal. Olha, filhinho, dói mesmo. Quando a gente cai, dói. Mas se você se acalmar, esperar, é uma dor que passa rápido. E a criança passado. fala assim, puxa vida, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, porque ele entende. Você começa a construir isso desde pequeno. Meu pai me entende que dói. Então, quando ele for adolescente, na fase mais crítica, que ele estiver sentindo as dores da adolescência, ele vai se lembrar do quê? Ah, eu tenho uma pessoa que sempre entendeu quando doía, então eu posso me abrir com ela. Perfeito, não vai buscar lá fora, né? Que aí começam todos os problemas, que vai lá saber onde essa pessoa vai encontrar alguém que olha para ela e diz que a compreende, quais são as intenções desse Perfeito. alguém. Algo que me chama. Olha, professor Rocha, seja bem-vindo, professor. Então, assim, um ponto que nós trouxemos, Ivan, outro dia, foi a respeito da comunicação não violenta, né, e da inteligência emocional. O quanto é importante, desde criança, você falar sobre as emoções, você reconhecer o fato que está acontecendo, não adianta você fingir que não está acontecendo. Então, não só na questão de, nesse diálogo, você criar confiança, né, você gerando esse relacionamento de confiança com teu filho, ou com qualquer outra relação tua, mas principalmente você ensina essa pessoa a olhar para si e ser sincera com ela mesma. Então, ela também ser confiável para ela mesma, que foi o primeiro aspecto que você trouxe. Né? Então, o que acontece que eu percebo no trabalho, principalmente? Muitas pessoas que me procuram, elas não confiam em si mesmas. E além de não confiarem em si mesmas, elas nem conseguem me transmitir qual é o problema, o que elas estão sentindo e o que elas querem de fato. Perguntas simples como o que você deseja, elas não sabem responder. E vem respostas super abstratas, sabe? Eu desejo ser feliz, eu desejo ficar bem. O que é ser feliz? Né? Então, esse conceito de felicidade para mim, com algo eu fico feliz e para você é outro, né? Então, elas não sabem. Às vezes eu abro o esquema dela para olhar e pergunto o que você está sentindo? Diante dessa situação, às vezes alguém que ela não fala e tudo, a gente usa bonecos e representa essa pessoa na frente dela. Agora, essa pessoa diante de você, o que é que você sente? E elas respondem, eu sinto algo muito ruim. Tá, mas como é o nome desse algo ruim? É tristeza? É raiva? É mágoa? Não sei, é algo muito ruim. Então perceba, é alguém que desde a infância não foi ensinado a fazer como você falou, como um arquiteto que entra numa construção e ele vai olhar o quê? O arquiteto, o engenheiro, ele vai olhar os fundamentos da construção, né? Ele vai observar como é que está a parte hidráulica, a parte elétrica que fundamento tem aquela construção para que ela possa subir, para que ela possa ser reformada, enfim. Então, as pessoas, como elas não são ensinadas, elas vão pela vida sem conseguir sequer se expressar ou sequer saber o que sentem. Né? Então, como essa pessoa vai conseguir construir algum relacionamento de confiança se foram ensinadas a negarem a si mesmas seus pensamentos, seus sentimentos e suas vontades, né? É verdade, a gente não é incentivado a isso, né? E existem alguns conceitos, é claro, você vai encontrar gente que defende quase de tudo hoje. A internet nos facilitou isso. Então você consegue encontrar uma pessoa que pensa igual você, não importa quão
estranha ou diferente possa ser a forma de você pensar. Mas eu tenho uma convicção forte com relação à questão do papel dos pais com relação ao ensino dos filhos, né? E aí, olhando para a Bíblia, não como um livro de religião, mas como um livro fantástico de relacionamento humano, que diz lá que o pai deve caminhar com o filho, os pais, e enquanto ele está caminhando, ou seja, de dia e de noite, você fale a respeito das verdades, né? Ou seja, você convive e investe tempo, e ao investir tempo e ele vendo como você reage, como você faz, você está educando, né? Diferente de você passar o dia trabalhando, o filho estudando, de noite cada um no seu quarto, no seu celular ou na sua TV ou streaming, Pessoal. né? Porque você mora na mesma casa, mas não convive. É o que a gente infelizmente tem visto muito. E nessa linha, alguns especialistas dizem que você não deve impor para o seu filho posicionamentos, deve deixar que ele decida. E eu entendo, baseado inclusive no que eu entendo da Bíblia, que isso está completamente errado. Você deve mostrar para o seu filho quais são os seus valores e o que você acredita que é certo. Ele vai ter o livre-arbítrio de decidir se é o caminho que ele quer seguir ou não. O caminho que ele vai seguir você não vai impor, mas é seu dever como responsável por uma criança mostrar qual é o princípio que norteia a tua vida, aquilo que você acredita que está correto, né? Para que ele tenha um parâmetro e a partir daquele parâmetro ele faça escolhas. Você deixar ele solto, quase sem parâmetro, vai construir um adulto dessa forma, que não sabe escolher, que não sabe se avaliar, porque ele não tem parâmetro. Você nunca pode saber. É o subjetivismo, né? Ah, o que você quer? Eu quero ganhar muito. Bom, muito para você pode ser R$ 2.000, para mim pode ser 5 e para o outro pode ser 1 milhão. Muito é muito relativo, depende do parâmetro que você vai analisar o que é muito. Bom, se eu tenho um custo fixo de R$ 1.000, ganhar 2 para mim pode ser muito, porque é o dobro do que eu preciso. Se eu tenho um custo fixo de 5.000, ganhar 2 vai fazer com que eu vá falir em pouco tempo. Por quê? Porque eu tenho um parâmetro para avaliar isso. Então, quando eu falo para uma criança que eu não vou impor nada, que eu não vou dar nenhum parâmetro ela que vai escolher, eu estou, ao invés de estar ajudando, eu estou atrapalhando. Porque ela não tem parâmetro para saber o que é felicidade, o que é amor, o que é certo, o que é bom, o que é desejável. Sim, exato. E esse é o ponto-chave, né, de você, eu acho interessante o ensino pela conduta, né, porque nós temos o outro lado também, de alguém trazer o parâmetro através de palavras, né, mas a conduta ser divergente daquilo que ensina através de palavras. Então, eu acho interessante você trazer a Bíblia, né, como uma espécie de guia, nesse sentido, porque é o que ela faz, é você colocar em harmonia o que você diz e o que você faz. Então você ensina, mas você caminha com o seu filho pela vida. E nesse caminhar, percebe como você age diante das circunstâncias. Essa atitude diante das circunstâncias vai trazer a confiabilidade para o que você diz, né? Então, isso também é interessante. Foi até um tema que nós conversamos em outro programa passado, falando sobre a verdade. Então você diz algo e você age de outra maneira. Quando você age de outra maneira diferente do que você diz, você acaba destruindo a confiança, a relação de confiança. E ele começa a aprender a mentir. Né? Perfeito, perfeito. Porque, na verdade, nada vai ensinar tanto quanto aquilo que você faz, né? A gente volta no tema da integridade, que é você ter uma lógica mental, racional, mas uma motivação que seja alinhada a isso. Esse talvez seja o grande desafio do ser humano moderno. Você conseguir se motivar e raciocinar de maneira igual. Você falar, a Bíblia fala de o sim, sim, não, não, que o seu proceder seja sempre. Quando você diz sim, sim, que o sim seja sim, ou seja, eu entendo isso, assim, quando a sua mente diz sim, seu coração tem que dizer sim. E quando a sua mente diz não, o seu coração tem que dizer não. É um alinhamento
entre razão e emoção, né? Você tem que realmente se posicionar, entender que você tem controle, e a partir de você entender que você tem controle, você tem que entender que você é responsável pelas escolhas que faz, não dá para culpar os outros, e entendendo que você é responsável pelas escolhas que faz, se posicionar e falar, não, esse é o caminho que eu vou seguir. E tudo bem se der errado, porque aí você aprende, nós não temos a obrigação de acertar sempre, mas temos o dever de estar alinhados naquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acredita. E aí, quando tem um erro, beleza, aprendemos com a experiência, isso aqui pode ser aperfeiçoado, isso aqui se eu fizesse de novo faria diferente, e aí você continua, mas sempre alinhado entre o que você acredita e o que você sente, né? Achei perfeito essa questão do sim, sim, não, não, porque a gente lê isso e não necessariamente fica claro o que quer dizer sim, sim e não, não. E faz todo sentido, né? O sim da sua mente, da sua lógica, das suas crenças e o sim do teu coração, das tuas emoções e de tudo que você está sentindo. Então, é o sim da tua alma, né? Por completo. Ou o não. O não também. E nesse alinhamento existe uma força muito grande, né? O problema é quando o seu coração diz não e você, por causa de N motivos, diz sim, mesmo com o coração dizendo não. E aí a confiabilidade começa a cair por terra, né? Por quê? Porque se o seu coração está dizendo não, é porque não é para você fazer aquilo. E o seu sim, a resposta do sim, às vezes para agradar alguém, vai. Deixa eu ver aqui que o professor Rocha perdi, não consegui ler. Quando você faz isso, você às vezes para agradar alguém, você acaba gerando uma conturbação até no próprio sistema, né? Na própria egrégora, na própria energia, eu posso dizer assim. E aí as consequências virão, porque não houve o alinhamento que você falou, que é justamente a lei da ordem, que eu sempre falo aqui no programa. A lei da ordem, ela é a hierarquia, a ordem, elas são o que realmente regem os relacionamentos, e principalmente o relacionamento de você com você mesmo. Cada vez que você diz sim com a razão, quando seu coração diz não, você está dizendo não para você mesmo. E você está cada vez mais tirando de você aquilo que você precisa de energia vital para poder viver. É bem por aí. E o contrário também é verdadeiro. Seu coração diz sim e você diz não por outras razões, às vezes por mágoa, para punir alguém. Seu coração está dizendo para você, por exemplo, ligar para tal pessoa, procurar aquela pessoa. Seu coração diz isso, a sua razão diz não, mas essa pessoa, ela fez isso para mim, não estou falando com ela, não vou ligar. Depois você percebe que precisava ter feito. Né? Exato, exatamente isso. A gente vê muito isso, você deve ver mais ainda quando está atendendo as pessoas aí, né, que estão falando a respeito das suas emoções, dos seus sentimentos. As pessoas muitas vezes estão bem intencionadas, né? Você vê a intenção dela, elas percebem, elas conseguem entender que o caminho que elas estão seguindo não é bom, elas conseguem querer deixar de seguir aquele caminho, mas a verdade é que elas não conseguem força suficiente para mudar. Por quê? Porque é todo o fundamento que foi construído e que agora precisa ser refeito. Por quê? Porque não existe segredo. Você quer fazer diferença na vida de uma pessoa, você tem que investir tempo. Né? Esse fator, esse recurso chamado tempo, a gente deveria ter muito mais pelas facilidades que a gente tem. Ou seja, hoje o homem moderno produz comida muito mais rápido do que ter que sair para caçar, fazer fogo e tudo mais. Né? Isso para citar um exemplo grosseiro, mas dá para entender aí o que eu estou querendo dizer com isso. E o que a gente fez com o tempo que sobrou? A gente buscou fugas, né, escapes de uma realidade que a gente olha e não gosta. Então aí eu vou preencher isso com maratonas intermináveis de lazer, de esporte, que preenche o tempo.
para que eu não precise pensar sobre a vida. Perfeito. E aí tem algo bem interessante. Eu só vou pegar aqui a fala do professor Rocha. Ele disse assim: com a fala do Alain, podemos entender que o orar e vigiar, completar e nos faz diferenciar o desejo da mente do coração. Ele fez uma pergunta, na verdade. Você está lendo? Você está aí? Você consegue ver? Não. Com a fala do Alain, podemos entender que o orar e vigiar, completar e nos diferenciar o desejo da mente e do coração. Não sei se eu entendi bem o que ele quis colocar, mas eu entendo essa questão do que é não só você colocar o teu desejo, não só colocar a tua vontade diante de Deus e você tornar sabido aquilo que está no seu coração, mas tem a questão do vigiar aí, que é a tua parte da história, né? A Bíblia fala que se Deus não guardar, em vão vigiam, né? Ela não está falando que você não deve vigiar. Tem uma parte que é sua, porque Deus nos criou para ser ativos, né? Sim. Mas quando a gente vai levar isso para mente e coração, tá muito ligado a quando você percebe uma incongruência entre aquilo que você diz acreditar e que o seu coração te leva a agir. Esse é aquele momento que você tem que parar e refletir o porquê. Você tem consciência que deveria agir de uma maneira diferente, mas você é levado a agir daquela forma recorrente que te desagrada. Então, você está colocando diante de Deus, Deus, me ajuda com isso. Eu quero controlar o meu apetite, quero comer menos. Ok? Mas eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar, eu tenho que, na hora que sentir o desejo, falar assim, não, eu sou senhor do meu desejo. Eu tenho controle sobre isso, eu tenho poder sobre isso. Né? Eu vou conseguir. E normalmente você se concentrar naquela coisa do dia. Né? Eu preciso vencer hoje isso. Eu não preciso vencer o mês todo, porque o mês todo é muito hercúleo o trabalho, é muito pesado. Então, não, eu vou vencer só mais hoje. Entendeu? E aí, por hoje, você fala, não, dá. E amanhã começa outro dia. A Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal, suas próprias preocupações. E é nesse sentido. Você planeja, hoje eu quero ser uma pessoa melhor que eu fui ontem. Eu talvez não seja ainda o que eu gostaria de ser, mas eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que conseguir não mentir, hoje eu tenho que conseguir ser íntegro, hoje eu tenho que conseguir dar um tempo de qualidade. Então, uma meta para hoje, o que, que você vai fazer? O que não pode é hoje passar sem que você tenha feito nada. Né? Perfeito. Você sabe, Ivan, que eu vou te colocar aqui, você estava falando sobre a maratona, né? E essa questão da maratona, e, por exemplo, esse período que as pessoas estão em casa, elas buscarem séries, filmes, e eu vou chamar isso de entretenimento, né? Eu vou trazer também para esse trabalho, porque quando a pessoa ela desperta para essa necessidade de mudança, quando ela percebe que, por exemplo, ela precisa diminuir, né, a comida que ela está ingerindo, ela percebe que tem algo que está fazendo mal para ela, que precisa ser modificado na atitude dela, e aí ela começa a buscar essa ajuda. Ela começa a buscar, ela vai assistir um programa desse, ela começa a procurar cursos na internet, e ela começa a ler livros, ela começa a buscar o conhecimento que ela acha que é necessário para encontrar o caminho. Por que ela não cumpre isso? E o que acontece? Eu queria chamar atenção para isso. Seja lá o livro, o curso, o programa, o profissional que a pessoa procurar. Se ela não fizer essa parte da Bíblia, esse aspecto do vigiar, que é a parte dela, nada disso adianta. E se transforma também no entretenimento. Então, aquela pessoa, por exemplo, que vai atrás daquilo que a gente ensina, a gente está disponibilizando vários conhecimentos aqui gratuitos. A pessoa que acompanha tudo isso, mas não coloca isso em prática, transforma o programa num entretenimento. São pessoas curiosas acumulando conhecimento. Então, o ponto-chave está no vigiar, né? Na ação. O orar é a conexão
com o divino, mas o vigiar é o aspecto que lhe cabe, exatamente. E quando você começa a fazer isso e buscar, então, quais são os caminhos para aumentar essa confiança em mim? Quais os caminhos para aumentar a confiança do meu filho em mim? Os caminhos para aumentar a confiança da minha esposa em mim? Então, dos meus clientes em mim, quando você começa a buscar isso e dá um passo de cada vez, eu volto no ponto do início, que são os detalhes. Eu vou fazer isso hoje, amanhã eu vou fazer isso. De cada dia você fazer e cuidar desses detalhes, aí sim você vai ter uma transformação de vida. Mas se você ficar simplesmente ouvindo, e lendo e buscando, novamente você está desperdiçando o seu tempo, que é tão precioso, né? Você desperdiça o tempo com entretenimento, a tua mente fica presa em tanta informação, né? Eu tenho uma pessoa, uma advogada, que ela é uma amiga minha, e ela falou para mim, olha, o meu problema é aquele botão vermelho, inscreva-se. E eu comecei a rir, né? Porque eu também, toda hora eu estou fazendo um curso novo. O professor Rocha sabe disso, né? E aí o que acontece? Esses cursos que estão sendo feitos estão sendo colocados em prática? Porque se não estão, era melhor não fazer. Que adianta, não é? O professor Rocha colocou aqui, ó, podemos entender que orar e vigiar completa e nos faz diferenciar o desejo da mente e do coração, né? Então, concordo, faz sentido isso totalmente, porque traz bem dentro daquilo que a gente está falando, né? Você busca a ajuda da onde pode vir, né? Você pede que Deus te ajude, você coloca os teus desejos, as tuas dificuldades, os teus medos, os teus anseios, preocupações, mas você também vai fazer a sua parte, que é o vigiar, que é o cuidar, que é usar a mente, valorizar a tua característica, para que você possa estar atento às oportunidades de mudança que vão aparecer e às ameaças de você se manter naquele mesmo lugar. Então é o orar e vigiar sem cessar, né? Isso nos diferencia de fato. Por quê? Porque te leva a uma reflexão. Quando você está vigilante, você está reflexivo, você está atento. Essa é a ideia do vigia. É alguém que está ali prestando atenção em tudo, ou seja, não está nada mecanicamente, no menor sinal de ameaça, ele dá o alerta. Então a gente coloca diante de Deus e a gente passa a utilizar a nossa inteligência para estar alerta. Não está fazendo as coisas mecanicamente, não está sendo levado pelo fluxo das coisas ou das pessoas ao nosso redor. E quando você percebe que qualquer coisa está te levando por uma atitude que você não gosta, que você quer mudar, o sinal de alerta é dado e aí você assume o controle e fala, não, eu não vou por esse caminho. Eu não quero mais isso para minha vida. Se posiciona e aí consegue, isso realmente nos diferencia, tá certo, professor Rocha? É isso aí. Perfeito. Seja bem-vinda, Yasmin. Deixa eu te falar. Tem um outro aspecto que eu acho interessante, que a gente pode até fazer uma analogia com o teu trabalho, né? A questão da confiança nos relacionamentos também está diretamente relacionado à informação de qualidade, né? Quando eu falei que a pessoa está buscando ajuda e ela vai buscar cursos, livros, programas, lives, enfim, quando ela vai procurar essa ajuda, ela realmente ela sente a necessidade e ela está buscando informações porque ela não tem essas informações, né? E aí nós sabemos que tem disponível aí no Google, por exemplo, informações, milhões sobre qualquer assunto, mas como saber se essa informação realmente tem uma fonte confiável? Olha só, Francisco, que bom! E o que acontece? Se essa fonte é confiável ou não. E aí existe a questão do risco, né, de seguir algo que não seja confiável. E o ponto-chave está na qualidade da informação. Então, por exemplo, virá aqui o Vinícius Ferreira, né, como convidado especial. E o Vinícius ele é um dos diretores da Anfipa e também do Sou Pai Não Visita, né, do grupo Sou Pai Não Visita. E ele se tornou um especialista nas questões de estudos mentais
acerca das crianças que são vítimas de alienação parental e como que fica o processo mental e as atitudes comportamentais desses adultos que antes foram essas crianças. Agora, qual é a base dele? Né? De onde vem essa informação? Ele saiu na pesquisa dele buscando conhecimento científico nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares onde já são reconhecidos mundialmente como estudiosos gabaritados para esse assunto. Então, esse cuidado, né, que é um trabalho, é o seu trabalho específico, né, de fazer essa pesquisa, de trazer informações, inclusive para as empresas, a respeito dos seus clientes, o que os clientes realmente necessitam, porque às vezes a empresa ela traz conteúdo e o conteúdo não serve para o cliente dela. E é incrível, isso parece meio absurdo o que eu estou falando, mas nós sabemos que isso é real, né? Às vezes você faz o conteúdo, prepara o produto que você vai oferecer, né? Inclusive o seu próprio filho, você cria momentos com ele, com aquilo que você acha que é melhor para ele, e de repente aquilo realmente não está atendendo às necessidades porque você não se preocupou em ir a fundo e pesquisar quais são as reais necessidades para adequá-las. E aí tem o detalhe de novo, transformar isso de uma maneira realmente qualitativa, né? Às vezes, você tem até a solução correta, a solução que o teu cliente quer de fato, mas a maneira que você comunica essa decisão ativa alguma coisa, às vezes até inconscientemente, que te impede de vender. Então, eu tenho muitos que eu poderia falar, mas um que me vem à mente agora, interessante, era de um cliente meu muito especial, que a gente já fez muito trabalho com eles. É um clube, né? E esse clube tinha uma estrutura fantástica, tem ainda, e eles organizaram colônias de férias. Por quê? Porque o problema normalmente de todo pai na época de férias é que ele tem uma vida planejada para deixar a criança na escola e fazer coisas durante aquele período, e nas férias a criança não está na escola. Tá aí o que eu faço? Largo meu filho só na frente do computador, deixo sozinho em casa. O que eu posso fazer? Bom, então a colônia de férias faz com que ele tenha uma diversão de qualidade num ambiente seguro e esse problema se soluciona. Só que eles investiram e durante acho que 2 anos eles não conseguiram viabilizar nenhuma turma de 20 pessoas, entre todos os sócios. Isso não fazia nenhum sentido, porque você tem um problema, uma solução adequada ao problema, para um público cativo que são os sócios, então são pessoas que já confiam no teu produto e que conhecem, mas não funcionava. E aí nós fomos chamados para fazer uma pesquisa e fomos entender o que estava acontecendo. E por incrível que pareça, o problema que a gente identificou, entre várias pequenas coisas, como a gente falou, mas a mais relevante entre elas, era que no material de divulgação, que inclusive era muito bem feito, a agência fez algo muito bonito, ela colocou o que as crianças fariam, né? Lá, então, esportes ao ar livre, tá? E aí tinha brincadeiras na piscina. Bom, brincadeiras na piscina, quase todo mundo já ouviu a história do filho de alguém, do vizinho, da prima, do papagaio, do meu tio, que foi, eles estavam todo mundo num churrasco, numa festa, e quando foram ver, a criança estava afogada na piscina. Sim. Então as pessoas não se sentiam, sem ter consciência, de maneira inconsciente, só ativavam um medo que fazia com que, embora elas gostassem da ideia, embora elas concordassem que a ideia da colônia era boa, o coração impedia que elas fizessem a matrícula. Então, aí quando a gente identificou isso, a gente manteve o mesmo material, só que a gente colocou assim, brincadeiras na piscina, acompanhada por um monitor por X crianças, um monitor especializado, ou seja, dando informações que passavam segurança para aquela atividade. E aí, engraçado é que não só saíram as colônias de férias, como teve fila de espera. Então, ou seja, era um produto que existia, que atendia, mas por causa de um fator ligado à informação que nem atingia de maneira consciente as pessoas, mas levavam nessa quebra de confiança que existe quando você separa razão e emoção. Né? Então,
E uma coisa que eu queria comentar, tem um livro muito bom chamado Coração e Sexualidade, da editora Refúgio. Esse livro é muito, muito bom. Sobre essa área, talvez um dos melhores livros que eu já li. E ele conta uma situação, ele tem um doutorado nessa área de aconselhamento, e ele conta uma situação que me chamou muita atenção, porque eu acho que ela é emblemática em relação ao que acontece muitas vezes. Ele conta a história de uma menina que, criança, pequenininha, acorda com medo no meio da noite, e todo mundo sabe qual é essa sensação, porque acho que quase todo mundo já passou por isso quando era criança, né? O teu instinto natural te leva para onde você vai ter proteção, que é, vou para o quarto dos meus pais. O que aconteceu? O livro conta que ela chegando ao quarto, a porta vem entreaberta e ela coloca a cabeça na porta para entrar e ela vê uma cena que ela não tem nenhum referencial para poder trazer à mente. E quando você se coloca diante de uma situação dessa, o que acontece naturalmente é que você fica paralisado, sem saber como agir. É a maneira como qualquer ser humano, ou a maior parte do ser humano, vai reagir. E ela vê uma cena, que é a mãe embaixo, o pai em cima, e a mãe gemendo. Ela fica um tempo ali sem saber o que fazer, até que os pais percebem a presença dela. E o que eles fazem nesse momento? Eles gritam com ela e mandam ela para o quarto. E ela sai correndo para o quarto assustada e vai para o quarto. No outro dia de manhã, o pai sai para trabalhar e a menina pergunta para a mãe: mamãe, o que estava acontecendo ontem? A mãe, sem saber como lidar, uma situação bastante desconfortável, vira e fala assim: não, filhinha, não se preocupa com aquilo. Não era nada de ruim, o papai fez aquilo, o papai ama a mamãe. Pronto. Então ela tem agora uma cena que ela viu e uma informação. Mas aquilo ainda não tem nenhuma ligação na cabeça dela. Passam os dias e ela na escola, no intervalo, vê dois meninos brigando. Um embaixo, o outro em cima batendo. E o de baixo gemendo. O que o cérebrozinho da criança fez? Uniu as duas informações, porque é assim que o cérebro trabalha, sinapses. Ele uniu. E isso levou a menina a ter uma vida onde ela só conseguia ter prazer na intimidade se ela apanhasse. Até que isso gera um problema tamanho que o casamento dela começa a ter problema, porque para ela ter prazer o marido precisava bater e ao bater ele não tinha prazer. Então nunca os dois conseguiam sair satisfeitos. E aí quando, num processo com um especialista, se chegou à causa do problema e ela trouxe aquilo à consciência e conseguiu se libertar, ela passou a ter uma vida de novo dentro daquilo que ela queria. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você vê que uma ocasião que você, como pai, como mãe, como responsável, se você não souber trabalhar de uma maneira adequada, você pode gerar um reflexo para toda a vida de uma criança, né, de um futuro adulto. A gente vê muito, e você já falou sobre isso aí em outras lives, a questão da mãe que fala: você é um burro, você nunca vai dar certo, você não faz nada direito. E a gente não tem noção que a pessoa leva isso para a vida, e muitas vezes ela está num processo de autossabotagem porque ela tem que honrar aquilo que foi dito dela. Né? Eu não posso fazer dar certo. Então a gente tem que tomar cuidado para entender: puxa vida, mas Ivan, eu não sei como responder isso. Então ótimo, aí é o momento de você pedir ajuda. Procure um conselheiro sábio, não vai para o Google, porque no Google você vai ter muita coisa boa, mas muita porcaria. Mas procure alguém que você confie, que defenda os mesmos princípios que você, que pense, que tenha os mesmos valores, e fala: puxa, aconteceu essa situação, como é que eu faço? E aí talvez teria como chamar para a criança de novo para um bate-papo, e dentro do nível de entendimento dela, protegê-la de fazer uma interpretação inadequada. Entendeu? Isso vai fazer toda uma diferença para uma vida de qualidade no futuro. Exatamente. É exatamente isso. Depois de ter feito, dá para ressignificar. A questão é permitir que as coisas continuem, e isso realmente vai desencadear uma série de problemas que vai lá saber aonde essa criança poderia chegar. E aí a gente sabe, né? Questões de pessoas envolvidas com drogas e tudo mais. Quando você vai buscar, você encontra algo assim tão simples, que poderia ter sido sanado
simplesmente com a atenção e com o cuidado, que é o que vai gerar a confiança entre as pessoas. E eu vou te falar algo bem incrível também. Eu estava conversando, né, com a minha mãe, nossa, e ela estava rindo porque ela assistiu um programa anterior e eu falei dela, né, que ela disse que era muito importante carteira registrada, né, porque era melhor ganhar pouco, mas ter o dia certo de ganhar, do que você abrir uma empresa e vai lá saber se vai dar certo. Para ela isso não existe segurança. E essa questão que você falou, ver como a informação é importante daquelas pessoas que a gente confia, que são os nossos pais, enquanto nós somos crianças, tudo que vem deles é a verdade, né? E aí você vê a trajetória de vida. Às vezes você tem condição de abrir uma empresa e gerar um monte de carteiras assinadas para outras pessoas, né? Mas aí a confiança naquela informação faz com que você passe a vida sendo leal a isso. Existe uma lealdade. Mesmo que você não registre a sua carteira, você vai sempre criar situações onde você vai parar para pensar e vai dizer: será que eu deveria ter procurado emprego e registrado a minha carteira? Né? E aí você precisa perceber. Eu estou trazendo um exemplo que eu gosto desse exemplo, porque ele sempre vira piada no final, né? Depois ela me liga, você falou isso e tudo. Então eu gosto de dar esse exemplo para mexer com ela, porque ela está assistindo de novo. Mas isso é em relação a tudo. Você trouxe a questão da sexualidade, em relação a tudo. E isso é uma reflexão para chamar a atenção de quem terá acesso a esse vídeo, porque esse vídeo ele vai continuar disponível, né? E esses vídeos que a gente faz, eu percebo que muita gente assiste depois, né? E refletir a importância de você realmente passar a verdade na linguagem que essa criança compreende, né? E trazer essa confiança de que realmente você está ali disponível para encontrar o melhor caminho, que é a função dos pais, encaminhar essa criança para a vida. Porque um dia ela tem que ir. Enquanto ela está ali com você, você está preparando ela para que ela seja um adulto responsável e um adulto que realmente possa contribuir para a sociedade como um todo, né? Então, olha que importância a informação, a maneira como essa informação é passada e o cuidado com as consequências que essa informação pode acontecer para o resto da vida desse teu filho, né? E uma coisa que eu acho importante ter em mente, e que é fundamental que a gente entenda, é que assim, você como pai, como mãe, como responsável por uma criança, né, você não tem a obrigação de ter todas as respostas. Claro. E por incrível que pareça, você não tem a obrigação de estar sempre certo. Eu percebo, né, e as pesquisas mostram isso, que muitos dos problemas são gerados assim. O meu filho começa a fazer perguntas que eu não sei a resposta. Então eu falo, vai pra lá, menino. Para de fazer tanta pergunta. Na verdade, o que está me incomodando é ele perceber que eu não sou aquele herói que tem respostas para tudo. Mas, na verdade, essa é a parte rica do relacionamento, quando você mostra para ele como lidar quando você não sabe uma resposta. De virar e falar, filho, olha, isso daí o papai realmente não sabe também, que bom que você perguntou, eu vou pesquisar, nós vamos junto buscar a resposta e vamos voltar a conversar disso. Porque aí você cria na cabeça da criança isso, puxa, eu não preciso ter todas as respostas, mas eu posso estar disposto a aprender através das perguntas que surgem. Entendeu? Nossa, então esse é um genial. ponto. E a outra coisa importante é que assim, ó, você não precisa estar sempre certo. Né? Eu tenho uma filhinha e eu falo para ela sempre, filha, eu posso até errar, eu não acho que eu estou sempre certo. E se eu errar, beleza, eu vou chegar para ela e falar, filha, o papai errou, me desculpe. Entendeu? Mas a decisão que eu tomar, ela vai estar sempre motivada por querer o melhor para ti. E aí eu gero confiança. Você pode até saber uma forma de fazer melhor que a do papai, mas se o papai não conseguiu enxergar isso, você vai fazer dessa forma, porque eu acredito que é a melhor. E se amanhã eu reconhecer que a outra é melhor, não tem problema, eu volto atrás. E você mostra para ela, para a criança, isso também. Que você pode voltar atrás se a sua opinião não é certa. Você não tem que ser, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, porque isso não é desejável. Você não tem que manter uma posição só porque ela é sua, se você já tem elementos suficientes para saber que ela não é a melhor. Mas você tem que defendê-la se você acredita que ela é a melhor, até que
algo te mostre diferente. Então, assim, ó, nós vamos Sim. fazer dessa forma, pode não ser até a melhor, mas no meu coração é o que eu acredito que vai ser o melhor para ti. E se não for, beleza, nós vamos aprender junto e vamos mudar. Então não tenha medo de errar e não tenha a pretensão de ter todas as respostas, porque no final ninguém tem mesmo. Mas é uma ótima oportunidade de você dar exemplo para uma criança de como lidar nessas situações. Perfeito. A Tânia disse assim: eu acredito que estamos no aprendizado e conhecimento sempre. E aprendemos com nossos filhos, com certeza. Você Perfeito. resumiu, né, Tânia? E assim, o Bert Hellinger, né, que é o criador da constelação familiar, ele traz isso como um processo de cura, de você olhar para sua mãe, para o seu pai e você honrá-los, porque são sua mãe e seu pai estiveram a serviço da vida para que você estivesse aqui. E tudo que fizeram, com certeza foi com essa intenção, que fizeram e fazem. É sempre com a intenção do melhor, mesmo que errem, por causa da consciência que tinham naquele momento. Mas o ponto-chave é você olhar para sua mãe e para o seu pai e você olhar para eles dessa maneira, como seres humanos e não deuses. E seres humanos erram. E quando você entende isso, você não vai acusá-los, cobrá-los ou justificar algum problema na tua vida dizendo, ah, foi porque o meu pai fez isso, foi porque a minha mãe fez isso, e você passa a sua vida infantilizado, justificando algo que você poderia tomar para si, responsável por isso, e ir em busca, da mesma maneira que você vai em busca da resposta para o teu filho, você vai em busca da resposta para você mesmo. Honra, acolhe no coração, porque o melhor foi dado, e segue para a vida agora buscando as respostas que se encaixam, que você acredita serem verdadeiras na mente e no coração, e com confiança em si mesmo, você seguir a sua vida buscando construir algo melhor. Então, esse é um ponto-chave de libertação, de cura, né, daquele sistema familiar. Enquanto você aponta, você está fortalecendo o emaranhamento de todos os integrantes. Quando você entende isso e olha o seu pai e sua mãe com esse olhar que você trouxe agora, Ivan, de que eles não são deuses, então eles erram, são humanos, você compreende e percebe que você também agora está nesse lugar, né? E assim vai seguindo de geração em geração. Então, foi incrível, Nós temos, porque quando as pessoas fazem essa vivência, é incrível como elas crescem a partir dessa consciência. nós temos maneiras de aprender, né? Nós podemos aprender através da meditação, da reflexão, nós podemos aprender através da nossa experiência, e é normalmente o que a gente mais faz, né? Ou podemos aprender através da experiência dos outros. Tá. O que Nós temos acontece? pouco tempo, tá? Só para te avisar, Ah, tá, a gente concluindo. perfeito. 5 Então, o que minutos. acontece? Nós temos que olhar para isso e entender lá, eu como cristão, estudioso, eu vejo lá, honra teu pai e tua mãe, e o que a Bíblia diz, para que teus dias vão bem. Tem um princípio aí interessante, que é esse que você estava falando, de honrar, de aceitar, mas se você olhar para isso de uma maneira como uma experiência da qual você vai tirar aprendizado, isso se torna muito mais simples. Quando a gente vai falar de obediência, né, eu sempre brinco com um grupo de adolescentes que eu trabalho, se teu pai e tua mãe te pedem uma coisa, e você faz, porque você reconhece que aquele é o melhor, que funciona e que é bom, isso não é obediência, isso é bom senso. Sim, A obediência acontece quando você acha que você tem um jeito melhor de fazer aquilo que teu pai e tua mãe te pediu para fazer, mas faz do jeito que ele te pediu, porque ele, como autoridade naquele momento sobre a sua vida, te direcionou naquele caminho. Mas se perfeito. você entende que aquilo vai te trazer uma experiência e que você pode aprender com aquilo, seja para repeti-la ou para não repeti-la, mas você pode falar, eu vivenciei, eu fui obediente, eu honrei, eu tirei um resultado, isso vai moldar a minha vida. Então, é saber dar o foco correto para as coisas. Perfeito, muito bom. Eu quero te agradecer, agradecer todas as pessoas que estiveram aqui. A gente está fazendo o programa todos os dias às 10 horas da manhã e no sábado às 11. Então, eu convido para que acompanhem, porque a gente está realmente trazendo pessoas, conhecimento, informações que estão contribuindo muito para a harmonização dos relacionamentos.
Muito obrigada, Ivan. Foi uma grande Perfeito, honra. obrigado. Foi um prazer, foi uma alegria ter estado aqui, conversando um pouquinho sobre esses temas que acho que faz tanta diferença na nossa vida, na sociedade como um todo, né? Então é uma alegria poder estar junto, fazendo parte disso. Espero que tenha sido útil para vocês, que gere alguma reflexão. Não tenho a pretensão de estar certo, mas eu tenho a pretensão de poder te instigar a refletir sobre o assunto. Se eu conseguir isso, já valeu a pena. Perfeito, perfeito. Olha só, deixa eu ver aqui o tempo, porque se tiver mais um tempinho, a gente consegue falar um pouquinho mais. Tem um tempinho ainda, Ivan. Temos 3 minutos. Quer trazer mais um pouquinho a respeito dos adolescentes, desse falar para os filhos agora? A gente falou bastante para os pais. Quer trazer mais alguma coisa? Isso. Eu sempre coloco o seguinte, né? Quando você está falando de um relacionamento, você sempre está falando de dois lados. Tem o seu lado da história e o outro. A gente não tem poder para mudar o outro. Não é Perfeito, uma coisa que nos cabe, essa é a vontade do outro. Então, para que o relacionamento seja melhor, se você quer melhorar teu relacionamento, tem uma coisa que você pode fazer: melhorar o seu lado. Se tornar uma pessoa melhor, mais compreensiva, que gere apoio, porque ninguém responde bem a quem só critica, né? Ninguém responde bem a quem só aponta o dedo. Você vai se lembrar que quando fizeram isso contigo, mesmo sabendo que a pessoa tinha razão, isso não te gerou uma situação, uma sensação boa. Vai na comunicação positiva que você tinha falado antes. Então, quer melhorar o teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, com teus pais, com os teus amigos? Melhore-se. Com certeza, se você se melhorar, o relacionamento vai melhorar. E pode ser que a sua mudança gere inspiração para que a outra parte também queira mudar. E aí sim, aí o relacionamento ganha exponencialmente em qualidade. Então, para de apontar o dedo para o outro, para de buscar justificação no outro e passa a ser você o protagonista da tua vida, entendeu? Assumindo a responsabilidade pelo que você pode fazer de melhor. perfeito, perfeito. É isso aí. Esse vídeo vai ficar disponível 24 horas nesse canal e depois disso ele será disponibilizado também no YouTube, no canal Vanessa Paiva. Então convido vocês a convidarem pessoas a assistirem, a pensarem sobre isso e serem agentes de transformação da própria realidade. Tá bom? Então um grande abraço e um excelente Valeu, dia para todos nós. valeu, até mais. Até mais.